noite, irmãos. Como Igreja de Deus, recebemos a incumbência da parte do Senhor de, em primeiro lugar, adorá-lo, bendizê-lo e glorificá-lo nos cultos. Por isso que reservamos tempos como esses para que o nome de Deus, através das nossas vidas, seja exaltado. Não é? E também temos outros deveres para os quais Jesus nos chamou, que é de assistência espiritual às nações, né? Às pessoas. E porque a humanidade está perdida em seus pecados. E é necessário que nós, como Igreja de Deus, venhamos assisti-la com a palavra do Evangelho. Venhamos assisti-la com a pregação da cruz, que é poder de Deus para transformar o pecado. Então devemos nos engajar, não somente na adoração ao nosso Deus, mas também na tarefa de evangelização, de assistência social, enfim, cumprir nosso dever no mundo. Com alegria, para cumprirmos esse primeiro ponto, de glorificarmos e exaltarmos a Deus através do culto, eu peço que os irmãos, por favor, abram suas Bíblias comigo em Romanos capítulo 1, para a mensagem desta noite. A partir do 24, irmãos. De 24 até o fim do capítulo. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. E aí a leitura, vamos orar, pedindo que Deus venha dirigir as nossas vidas. Santo Deus e Pai, bendito é o teu nome eternamente. A ti nos curvamos nesta noite para prestar-te culto, porque reconhecemos, Senhor, a tua majestade, a tua grandeza, o teu poder, a tua glória. Diante de ti,
nos submetemos para fazer a tua vontade. E te damos graças, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe a existência e somos criaturas em tuas mãos. Agora, nesta noite, sob o teu poder e direção, pedimos assistência a fim de que possamos compreender as Escrituras e viver de acordo com elas. Sabemos que o Senhor está perto, é alguém que pode nos ajudar e nos socorrer. Portanto, Pai, ouça as nossas orações, ouça os nossos clamores, a fim de que, com dedicação, te sirvamos a contento. Muito obrigado por essa passagem das Escrituras, revelação bíblica sobre o conhecimento da verdade. Nos edifique, Senhor, e também nos ajude a crescer espiritualmente. Que tudo, no final das contas, sirva para a glória do teu nome. Se conosco, ó Deus, nos abençoe. Fazemos esta oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós começamos no domingo passado a falar a respeito da ira de Deus. É algo que as Escrituras revelam, é algo que as Escrituras declaram sobre o fato de Deus não estar neutro em relação ao pecado da humanidade, mas ele está irado, ele é hostil continuamente contra a maldade humana. Na última mensagem, vimos que o que Paulo pretendia demonstrar era a necessidade que o homem tem do Evangelho. Por isso que a partir do versículo 18, o seu objetivo é colocar todos debaixo do pecado, para que todos, judeus e não judeus, creiam em Jesus Cristo para a salvação. Todos pecaram, estão separados de Deus, mas Deus enviou o seu Filho, a fim de que, pelo seu sacrifício, fôssemos curados, fôssemos perdoados, fôssemos redimidos e alcançássemos a salvação. Então, o que nós temos claro aqui nessa passagem é que o homem precisa entender que o Evangelho é indispensável, que o Evangelho é imprescindível, ele é necessário, porque o ser humano está em uma situação de degradação moral, ele está sob o seu pecado, vivendo sem Deus no mundo. Até o versículo 20 do capítulo 3, Paulo afirma que todos os homens estão sujeitos ao castigo divino. Toda essa passagem aí. Né? E eles estão sujeitos ao castigo divino porque todos pecaram. E antes de descrever um pouco mais do Evangelho e falar também do amor de Deus, o que acontece a partir de 3:21, Paulo apresenta a terrível situação do homem em seu pecado. Hoje à noite eu quero, juntamente com os irmãos, observar, segundo a revelação das Escrituras, quem é o homem e a situação na qual ele encontra sob a ira de Deus. E nós, nessa noite, vamos nos conscientizar de que o Evangelho realmente é necessário, de que a palavra de Deus é indispensável. O que Cristo fez, né, é imprescindível para a salvação do ser humano. No nosso último encontro, vimos que a ira de Deus se revela contra todos os que suprimem o conhecimento de Deus para viverem com seus pecados. Então, de alguma forma, o ser humano tem o conhecimento de Deus, inerente à sua personalidade, também o conhecimento revelado na criação. Mas o homem, ele procura sufocar isso para viver segundo os seus próprios desejos, segundo a sua própria vontade. Vimos que sufocar significa afogar. Ele não quer ter um Deus que o oriente. Ele não quer se submeter a uma divindade que lhe obrigue a viver em santidade. Por isso, sufoca o conhecimento de Deus. Sufoca a revelação que Deus manifesta em si mesmo e na criação para viver nos seus pecados, para viver a contento dos seus próprios desejos. A ira de Deus, meus irmãos, portanto, está sobre todos aqueles que desprezam a Deus, sobre todos aqueles que viram as costas para Deus. Agora, nessa passagem,
veremos como essa ira é revelada. Vimos contra quem ela é revelada e agora como ela é manifestada. E a gente vai entender que hoje, aqui e agora, a ira de Deus se manifesta no mundo. Deus, irmãos, entrega o homem que o rejeita ao seu próprio pecado. Mas a ira de Deus também se revelará no fim dos tempos. E lá no fim dos tempos, o homem receberá a sentença de morte. Também veremos aqui nessa passagem. Tá bom? A ira de Deus se revela dos céus aqui e agora sobre os seres humanos. Né? E no final dos tempos também se revelará com a sentença de morte. É o que veremos, se Deus assim permitir, no último versículo desta noite. Mais um, obrigado. Cuidado é dobrado. Então vamos ver aí como a ira de Deus é revelada a partir do versículo 24. E peço a paciência dos irmãos, a atenção, no objetivo de compreender as Escrituras nesta noite. Veja como Paulo inicia essa sentença, essa passagem. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. O por isso que Paulo usa aqui se refere a tudo que ele falou anteriormente, ou seja, os homens têm sufocado o conhecimento de Deus. Por isso, Deus os entregou. Pelo fato deles rejeitarem a Deus, Deus os entregou. Por virarem as costas a Deus, Deus os entregou. O verbo traduzido aqui por entregou aparece nessa seção 3 vezes, irmãos, o que enfatiza a maneira pela qual Deus manifesta a sua ira. Versículo 24: Deus os entregou à impureza sexual. 26: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. 28: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Essa expressão entregar significa levar alguém para ser julgado. E aqui é o juízo de Deus abandonando o pecador nos seus próprios pecados. Deus o entrega à sua situação pecaminosa. Já que o ser humano não quer saber de Deus, já que o ser humano vira as costas para Deus, Deus vira as costas para ele. E o abandona na sua situação deplorável, na sua depravação, no seu pecado e na lama de sua imoralidade. Agora, para a gente entender perfeitamente o que Paulo está dizendo aqui, é necessário considerarmos um assunto importantíssimo. Deus, irmãos, por sua graça, Ele refreia a maldade do homem, o que impede que vivamos em depravação. E eu quero dizer para os irmãos que não há pecado que a gente não tenha capacidade de cometer. Porque nós somos maus, perversos. Tá bom? No entanto, a graça de Deus refreia a nossa maldade. Refreia, irmãos, a nossa depravação. Nós temos, por exemplo, alguns exemplos de Deus refreando a nossa maldade, o nosso pecado. Por exemplo, uma família adequada, as leis, a polícia, são os meios de Deus refrear o avanço do mal. Eu não tive pais crentes, mas meus pais me ensinaram o que era correto, e eu apanhava continuamente. Né? E eu vejo nisso a graça de Deus, porque foi a maneira de Deus refrear o mal do meu coração. Isso também, com certeza, aconteceu na vida dos irmãos. Pais sérios que educaram os seus filhos no caminho correto. Embora talvez não tenham acesso a Jesus Cristo e não foram salvos pela graça. Mas essa é a maneira de Deus refrear o nosso mal. Dessa forma, irmãos, não somos diferentes de qualquer outro pecador. Somos pecadores do mesmo jeito. Devemos louvar a Deus porque a graça de Deus nos faz homens e pessoas melhores. Quando nos aproximamos de Deus, melhoramos. Mas quando nos distanciamos de Deus, vivemos a nossa depravação, vivemos o nosso mal, vivemos o nosso pecado. A ira de Deus se manifesta quando o homem
é entregue à sua própria depravação. Quando o homem é entregue ao seu próprio pecado. Já que o homem rejeita a Deus, Deus também o rejeita na mesma proporção. Você não quer saber de mim para viver na impureza sexual? Então, viva na impureza sexual. Você não quer saber de mim para viver na homossexualidade? Então, viva na homossexualidade. Você não quer saber de mim para viver em conflitos com o seu próximo? Então, viva em conflitos com o seu próximo, mata e morra. Né? Então, Deus nos entrega a uma situação deplorável. Esse, irmãos, é o juízo de Deus sobre as pessoas, que é o que Paulo está apresentando aqui para cada um de nós. O juízo de Deus para o pecado é mais pecado. Essa é a verdade. E nessa passagem, Paulo apresenta aí 3 esferas de pecado. Irmãos, olha, imagine se a graça de Deus não tivesse nos alcançado, onde estaríamos, hein? Às vezes eu me pego pensando nisso. Motivo para louvarmos e engrandecermos a Deus por sua graça abundante sobre nós. Quando a gente olha para a situação da humanidade atual, o homem não é só imoral, mas ele é extremamente violento. Esses atentados que nós estamos vendo aí, irmãos, é porque o homem tem virado as costas para Deus e Deus os tem entregado à sua própria sorte, à sua própria maldade, à sua própria depravação, à sua própria violência, para que eles, com tudo isso, morram, né? E sejam devidamente julgados através da mão de Deus. Vamos ver em 3 esferas de pecado que o apóstolo Paulo alista aqui como juízo de Deus, como a ira de Deus sobre os seres humanos. É a maneira de Deus derramar sua ira agora, mas também nos fins dos tempos, nós veremos no último versículo, a ira de Deus manifestada sobre a humanidade. Então, em primeiro lugar, Deus nos entregou a impureza sexual, conforme lemos aí no versículo 24. Por isso, Deus nos entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para o quê? Para a degradação do seu corpo entre si. Essa expressão, impureza sexual, se refere aos desejos sexuais pecaminosos, e disso se resulta a desonra de seus corpos. Primeiro, o desejo impuro, sexualmente falando, nasce no coração do ser humano, e isso é externado, quando ele, portanto, desonra o seu corpo. Deus criou homem e mulher para viverem sexualmente bem no casamento. Essa é a honra do corpo. Deus criou homem e mulher. Ele não criou um homem e 2 mulheres. Ou não criou 2 homens e 1 mulher. Ele criou um homem e uma mulher. E ao criá-los assim, no enlace matrimonial, nós honramos os nossos corpos através dos nossos desejos sexuais. O desejo sexual não é ruim. Deus nos deu como bênção, mas isso deve ser desfrutado no matrimônio. Fora do matrimônio é desonra ao corpo. Irmãos, o sexo antes do casamento é desonra ao corpo. O adultério é desonra ao corpo. Enfim, todo sexo fora do casamento é desonra ao corpo. O corpo foi feito para ser honrado e para que a gente usufrua de seus desejos no matrimônio. Já que os homens querem viver na imundícia, na impureza sexual, mais imundícia e mais impureza sexual que Deus dá. É assim que vocês querem viver, então? Fiquem a critério de vocês, né? Passem a viver dessa forma. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui no versículo 24 a situação deplorável da humanidade, né? Que não quer saber de Deus, quer saber da impureza sexual, então Deus lhe dá mais. Versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Aí Paulo, né? Como se, numa expressão de louvor, que é bendito para sempre. Amém. Isso aqui, irmãos, é um complemento do que Paulo falou na sessão anterior.
ele vem dizendo, né, que o ser humano tem abandonado a verdade de Deus, tem deixado de lado aquilo que Deus revelou em nós e na criação. Agora é interessante que a palavra traduzida aqui por mudar, ela significa travestir no original, o que informa que a atitude humana quanto à verdade divina é travesti-la em mentira, modificá-la, mudá-la, não é? Os homens são especialistas, irmãos, em vestir a verdade de Deus com a mentira, para satisfazerem seus próprios desejos, e assim eles fazem deuses para si mesmos. O ser humano não quer um Deus santo que exija dele sexo no casamento. Então ele cria deuses imorais, irmãos. Se a gente for fazer, por exemplo, uma leitura dos deuses do passado, nós vamos ver Baal. Baal, dentro da mitologia ali cananita, fazia sexo com Astarote, e a chuva era o sêmen de Baal. Você já pensou num negócio desse? E o sêmen então descia, regava a terra e tudo produzia, e tudo então nascia. Já que os homens não querem saber de um Deus que é santo, que é perfeito, que é útil para uma vida sadia dos nossos corpos, ele começa a criar deuses para si. Começa a travestir a verdade em mentira. Muda, né, aquilo que Deus revelou em mentira. Portanto, a idolatria é a manifestação do pecado humano em desprezo ao seu Criador. Os homens, irmãos, não querem saber do Deus verdadeiro, que é justo, santo e bom. O homem não quer saber de justiça, de santidade e de bondade. E assim eles produzem divindades para satisfazer os seus próprios pecados. O homem tem uma facilidade tremenda de mudar a revelação bíblica para satisfazer os seus próprios desejos e os seus próprios intentos. Nós estamos vendo aqui em 2 Timóteo que muitos, nos últimos dias, estarão com coceira nos ouvidos, procurando aquelas pessoas que possam coçá-las, né? Ou seja, que possam oferecer para elas o que elas querem. Mas nós precisamos oferecer aquilo que as pessoas precisam, aquilo que desesperadamente o ser humano precisa, né? Então, em vez de satisfazermos os nossos próprios desejos como igreja de Deus, devemos procurar viver a contento de um Deus santo, justo e bom. Porque quando nos desviamos disso, irmãos, podemos ver sobre nós a ira de Deus. Hoje as igrejas estão impuras, pessoas adulterando como se fosse uma coisa normal, se separando, casando novamente como se fosse coisa normal. Deve ter sido isso dentro da igreja. Pessoas têm feito essas coisas aí, porque obviamente, né, têm se separado e se distanciado de Deus. Então, apenas como aplicação, se a gente está vivendo sobre essa situação, é necessário resolver o quanto antes, para que vivamos sob a graça de Deus. Observe que eu falei sobre uma família adequada, as leis, o juízo de Deus, como uma maneira de Deus refrear o pecado, mas também Deus levanta os seus servos para refrear a maldade do homem. No passado, grandes homens de Deus, destemidos, não tiveram medo de colocar o dedo na cara e dizer que está errado. Está errado. Eles faziam isso para o bem da sociedade, não é? Dizer assim, olha, o caminho certo é tal. E Deus, graças a ele, né, tem feito isso, tem levantado servos que não têm dificuldade em pregar a verdade. Anunciam a palavra de Deus, irmãos, como um refreio da graça de Deus ao avanço da imoralidade. Louvamos ao Senhor porque ainda tem pessoas que não se dobram a Baal, né? Mas servos de Deus que servem ao Senhor com dedicação. Além disso, em segundo lugar, não é? Deus os entregou a paixões vergonhosas. Veja aí, agora a partir do versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões
vergonhosas. Aí Paulo explica o que é isso. Ele diz: até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza, que ele está se referindo ao lesbianismo. Né? É assim que fala, né? E no versículo 27, fala a respeito do homossexualismo masculino. Ele diz: da mesma forma, os homens também abandonaram as relações sexuais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido por sua perversão, ou pela sua perversão. Nós temos aqui nesse verso a consequência do pecado anterior. Paulo vem falando de impureza sexual, né? E ela se degrada ao ato homossexual. Paulo faz a referência a um estado de desgraça quando descreve o homossexualismo. Porque a palavra traduzida aí por paixões vergonhosas, no original pode ser traduzida como desgraça. E aí a gente vê, irmãos, que a ira de Deus é a maneira de Deus retirar a graça, né? E soltar o freio de mão, como diz o outro. E deixar o ser humano à sua própria sorte, à sua própria depravação. Essa prática, ou seja, o homossexualismo, tanto feminino quanto masculino, é errada, pois é contrária à natureza. Como eu disse para os irmãos, Deus não criou um homem e outro homem. Ele criou um homem e uma mulher. Aqui temos uma perspectiva bíblica sobre as práticas homossexuais. Ela se constitui uma perversão do ideal de Deus para o homem, do ideal de Deus para a mulher. No final nós faremos uma aplicação quanto a essa questão, mas me deixe dizer uma coisa aqui. O homossexual, irmãos, ele não é diferente de qualquer outro imoral. Por exemplo, ele não é diferente de um adúltero. Eles estão sob pecado, pecando. E devemos tratá-los os dois da mesma forma. Nós cristãos não somos homofóbicos, né? Como muitos nos declaram. Nós pregamos a verdade para que o mal dessas pessoas seja refreado. E devemos assisti-los com bondade, né? Com o evangelho, né? Devemos recebê-los bem, irmãos, como recebemos qualquer outras pessoas, né? Olha, continuando, nós temos aqui a informação de que o homossexualismo se constitui de duas questões específicas. A primeira é uma inflamação, diz aí o texto, né? Essa palavra descreve um desejo ardente que consome as pessoas, é aquela paixão fervorosa. E ter essa paixão fervorosa nas Escrituras não é ruim. Nós vemos, por exemplo, em Cantares de Salomão, a mulher vendo o amor como labaredas de fogo, né? Agora, desde que a inflamação seja feita da maneira correta, ou seja, no matrimônio, um desejo ardente pelo cônjuge, a ideia aí, então, sadia é essa, não é? Mas então acontece um desejo ardente, uma inflamação, diz aí, e isso nasce poderosamente no coração da pessoa e acaba por se consumar, e assim ela vai desonrar o corpo, como o apóstolo Paulo vem dizendo até aqui. Essa é a primeira questão quanto ao homossexualismo. A segunda é a indecência, né? Paulo diz aí, veja só, começaram a cometer atos indecentes, versículo 27. Aí diz, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido por sua perversão. Aqui nós temos a descrição por indecência de uma prática obscena, literalmente quer dizer isso. Algo feito sem qualquer pudor, né? E hoje nós vemos essa degradação. Hoje nós podemos assistir, irmãos, pelos telejornais, ou até mesmo ver nas ruas, a indecência do ser humano, que foi entregue ao seu próprio pecado, segundo a ira de Deus, que foi entregue à sua impureza sexual, segundo a ira de Deus. Vocês querem o homossexualismo? Então o homossexualismo que eu vou dar para vocês. É por isso que esse negócio parece que não tem fim, não é? Portanto, estamos diante de uma depravação sexual na qual Deus largou o homem indecente. Agora, irmãos,
A merecida retribuição divina ao homossexualismo é mais homossexualismo. Queria dar uma palavra importante para nós que temos pessoas assim nas nossas famílias, né? Devemos cuidar delas. Devemos assisti-las com a palavra do Evangelho e ter misericórdia, não é? Irmãos, levar a palavra do Evangelho a fim de que então o Senhor seja bondoso com elas, porque até agora a ira de Deus está sobre elas. A ira de Deus até agora se manifesta sobre elas. Isso deve mover os nossos corações para tirá-las dessa situação, pregando o Evangelho e assistindo-as, né, para viverem de forma que agrada a Deus. Portanto, nós temos aqui uma perspectiva bíblica quanto a essa questão de homossexualismo, né? É uma perversão do ideal de Deus. Deus criou homem e mulher e quer que eles vivam honrando o corpo no matrimônio. Em terceiro lugar, a partir do versículo 28, Deus os entregou a uma mente reprovável. Veja aí o verso 28 comigo, irmãos. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, mais uma vez Paulo atesta que o motivo é esse. Ele os entregou a uma reprovação ou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devem. Paulo aqui usa um jogo de palavras para dizer o seguinte, a partir do original a gente percebe isso. Já que os homens reprovaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mente reprovada. É a mesma palavra, né? Já que o homem reprova Deus o reprova. Ou lhe confere uma mente reprovável. A ideia aqui é que o castigo divino é proporcional à prática pecaminosa. Isso é visto nas Escrituras, né? Nos mesmos termos, Deus confere juízo, Deus confere justiça sobre as pessoas que o rejeitam. De 29 a 31, nós temos aqui o apóstolo Paulo alistando uma grande variedade de práticas antissociais. Ele vai apresentar, irmãos, nada menos do que 21 posturas que descrevem a perdição da humanidade. 21 práticas, mas perversas, antissociais, que caracterizam a violência humana. E a gente entende que Deus ele não vai punir o homem apenas por práticas imorais, mas também punirá por causa da sua violência. Diz lá em Gênesis 6, quando Deus trouxe o dilúvio, né, que a violência do homem aumentou, o mal no seu coração era contínuo. Além dele ser imoral com aquelas práticas lá com as filhas dos homens, diz o texto também que a violência cresceu naquele tempo e por causa disso a mão irada de Deus veio sobre a humanidade. Então, são 21 posturas aqui que descrevem a perdição da humanidade. As 4 primeiras descrevem o homem como ser mau. Caracteriza o homem como essencialmente mau ou depravado por causa do pecado. Descreve uma força interior que leva o homem a pecar. E aqui nós temos, portanto, a explicação para todo tipo de violência. Veja aí os 4 que Paulo alista, versículo de número 29. Tornaram-se cheios de o quê? Toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, conforme diz aqui a minha versão. Então, essas 4 expressões caracterizam o ser humano como mau. Ele é mau, irmão, segundo as Escrituras. E aqui, como eu disse no início, ser mau não é simplesmente cometer pecado. Ser mau é ter uma força constante, poderosa dentro de nós, que nos leva ao mal. É isso. A gente consegue refrear esse negócio porque a graça de Deus está conosco. Porque se não fosse a graça de Deus conosco, irmão, nós mostraríamos a nossa maldade no patamar exigido, né, de maldade, digamos assim. Então, ser pecador não é só cometer pecado. Mas ser pecador é estar constantemente inclinado para o mal, para fazer e praticar maldades, né? Para pecar. Essa é a realidade do homem. E ele não consegue se livrar disso se não for a graça de Deus sobre ele. Se não for a boa mão de Deus sobre ele. As 5 posturas posteriores
falam e descrevem relacionamentos corrompidos. Veja como Paulo diz aí, no versículo 29 ainda. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. Aqui descreve relacionamentos corrompidos. Os homens estão cheios de discórdia e desunião. É o que a gente vê. Né? Um matando o outro. Quando a gente termina de passar por aquela tragédia de Suzano, a gente assiste na televisão na Nova Zelândia. Uma pior. A gente olha para aquilo e fala, meu Deus, o que é isso? Qual a explicação que se dá para isso? O homem é mau, irmãos. A explicação é essa. O homem é mau. E Deus o tem entregado à sua maldade para cometerem todas essas coisas. A explicação é essa. A explicação não é política. A explicação não é social. A explicação é moral. O homem é mau. Por isso que eles fazem essas coisas. Essas atrocidades, né, que nos deixam perplexos. A gente fala, meu Deus, que situação. Dura se esse negócio virar moda, né? Aí a ira de Deus vem mesmo para consumir todas as coisas e terminar com isso. E as últimas 12, ele falou de 4, 5 e agora 12 posturas que ele alista aí, enaltecem o orgulho do coração humano. Vamos ver a partir do versículo 30. Antes um pouquinho, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, aí uma série de vícios, né? Insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneira de praticar o mal, desobedecem aos pais. Olha só, é realidade atual, não só lá na época de Paulo, mas também nos dias de hoje. São insensatos, verso 31, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Expressões que caracterizam o orgulho do ser humano. Ele olha para si mesmo, ele pensa em si mesmo. Então, se ele quer a si mesmo, Deus o entrega a ele mesmo. A sua própria sorte e a sua própria destruição. Tudo isso, irmãos, acontece porque o homem pensa apenas em si mesmo e despreza os outros. Mas nós cristãos fomos chamados justamente para fazer o contrário, para amar o próximo, para servir o próximo, para assisti-lo, né? E é a graça de Deus que produz isso em nós, viu? Porque se não fosse, a gente detestaria o próximo. Não queria saber da companhia dele. Né? Então, diante disso aqui, irmãos, nós temos um quadro de extrema maldade. O homem não é só imoral, sexualmente falando, moralmente falando. Ele também é perverso, ele é violento. Né? Ele cria discórdias e confusões com as pessoas por nada. Alguém olha com o nariz empinado e ele já então quer matar. Hoje em dia está assim. Né? O camarada não suporta receber uma repreensão. Né? Uma admoestação que ele já quer matar e já fica insatisfeito, chateado da vida com a pessoa. Mas nós fomos chamados para fazer diferente. O objetivo também nessa noite, irmãos, de expor essa passagem, é pensar em nós. Apesar de Paulo estar falando da humanidade caída no seu próprio pecado, é necessário pensar. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos praticando essas coisas aqui. E as pessoas têm praticado essas coisas sem levar isso para a consciência. E Deus tem entregue essas pessoas a essa situação. Por isso que a gente vê tanta desunião, tanta discórdia, isso dentro do arraial que nós estamos denominando aqui evangelho. E em último lugar, para a gente concluir, Paulo aqui diz que ninguém é inocente, versículo 31. Né? Ele vai dizer aí, ó, embora conheçam o justo decreto de Deus, olha aqui, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, mesmo tendo conhecimento disso tudo, né? Não somente continuam a praticá-las, aí chega numa situação deplorável, profunda em seu pecado, mas também aprovam aqueles que a praticam. Que situação, né? Ela não só peca, mas como produz pecadores. Ela não é só perversa, mas também produz perversos. Paulo conclui, portanto, dizendo que ninguém é inocente. Todos esses pecados, irmãos, são praticados conscientemente, lá no fundo. O ser humano sabe que o que ele está fazendo é errado. Ele sabe. Obviamente,
Por mais que os ímpios não tenham o conhecimento que temos da revelação, né? Nós conhecemos bem as Escrituras. Lá no fundo, no profundo dos seus corações, segundo a revelação bíblica, eles sabem que o que fazem é mal. E também sabem que o que fazem traz morte para eles. Eles sabem, eles têm consciência disso. Mas mesmo assim ainda continuam a praticar. A ira de Deus se derrama sobre os homens aqui e agora, mas no fim o juízo de Deus virá em definitivo. A sentença de morte aqui, de acordo com as Escrituras, é a morte como salário do pecado. Paulo vai falar, inclusive, em Romanos, né? O salário do pecado é a morte. E a sentença de morte não é só morte física, mas morte, segundo as Escrituras, eterna. Porque Paulo, lá na frente, vai contrastar morte com vida eterna. Então, irmãos, a sentença de morte aqui de Deus vem nos tempos atuais, mas também nos fins dos tempos, sobre a vida das pessoas em juízo definitivo de Deus para com elas. Deus, irmãos, já passou a sentença de morte e as pessoas sabem que uma hora o seu pecado achará. Tem um adágio popular que a gente diz que é assim: e quando alguém se envolve com injustiça, né, com violência, dentro da sociedade, ela tem dois destinos. Ou ela vai para a cadeia, ou ela vai para o caixão. Então tem consciência de que a sua situação é perversa. No entanto, a consciência que Paulo está falando aqui é de morte mesmo espiritual, de ficar longe de Deus, segundo a sentença de Deus sobre eles. Como Paulo vem dizendo, a ideia é assim, elas procuram sufocar a consciência para pecar com tranquilidade. É isso que o ser humano faz. E é isso, irmãos, que a psicologia tem feito também. Tem tentado produzir na mente das pessoas um sufocar de consciência para que elas continuem nos seus próprios pecados, né? E aí a degradação aumenta e a imoralidade também. Assim, com a consciência suprimida, eles atingem o clímax da perversidade, ou seja, o perverso produz perversos. Então aqui é a situação mais deplorável que o homem pode chegar. Ele não somente, irmãos, está satisfeito em ser mal, mas encoraja as pessoas a ser más, né? Aprovando-os em seus erros. Essa é a situação mais degradante, conforme aqui o emprego do grego, em que o homem pode chegar, ou seja, quando ele se torna propagador do mal. Ele não é só mal, mas ele também faz prosélitos. Ele leva o ser humano, né, para o mal, ou age em benefício do mal. Então, irmãos, olha, aqui nós temos, portanto, um quadro de profunda depravação, né? O ser humano está numa situação completamente pecaminosa, e Deus o entregou a essa situação, nos entregou a essa situação. E diante de tudo isso, eu gostaria de trazer algumas implicações aqui, né, da palavra do Senhor para as nossas vidas, e assim chegar à conclusão da mensagem nesta noite. Primeira coisa, não é difícil, irmãos, enxergar a ira de Deus manifesta no mundo. Não é difícil, não. A prática do mal se espalha e isso tem adentrado as igrejas. Nas igrejas, os homens não querem saber a respeito de santidade, não querem saber a respeito de justiça, de bondade. Eles querem saber a respeito deles mesmos. Aí o que eles fazem? Vem por travestir a verdade de Deus em mentira. Isso ocorre no mundo e muitos pregadores hoje em dia estão pregando mentira para o seu próprio desejo, para o seu próprio conforto e o conforto da sua humanidade, e não para a glória de Deus Todo-Poderoso. E as pessoas não querem, as pessoas não querem um Deus dizendo que a corrupção é algo ruim. As pessoas não querem isso. Elas querem continuar na corrupção.
Né? Por isso que sufocam a consciência. É por isso que sufocam o conhecimento de Deus. Né? Fazem deuses para si. Nós temos hoje um panteão de deuses na Igreja Católica. Um santo para cada necessidade humana. Né? É o que está acontecendo. Em vez de se curvar a um Deus que é santo, perfeito, sob a sua vontade devemos então viver, e as pessoas ficam fazendo essas coisas hoje em dia, infelizmente, né? Em segundo lugar, os pecados de ordem sexual são tratados como contrários à natureza. Hoje em dia as pessoas estão querendo dizer que o adultério é saudável para a relação do casal. É uma verdadeira desgraça. Você dá uma puladinha de cerca é bom, porque você vai conhecer seu corpo, vai conhecer o corpo do seu marido. Ó, que inferno. Né? Mas as escrituras dizem que são contrários à natureza. Sexo antes do casamento, adultério e homossexualismo são distorções, portanto, do ideal de Deus. O ideal de Deus é que a gente honra o corpo no matrimônio. E se deleite, irmãos, com o fogo da paixão, né? Como diz o outro. Em terceiro lugar, Deus derrama a sua ira não somente sobre a imoralidade sexual, mas também sobre a discórdia e pecados contra o próximo. Nunca devemos nos enganar, de Deus não se zomba. É nesse contexto que Paulo está falando, discórdia entre os irmãos lá em Gálatas. Né? A ira de Deus vem porque a gente vive discordando dos outros, em vez de perdoar mutuamente. A ira de Deus vem porque nós somos violentos, né? Nós queremos brigar, nós queremos confusão. Por que a gente quer? Porque a gente é assim, né? Devemos suplicar a graça de Deus para que esse mal se refreie nas nossas vidas. Quarto lugar, é onde eu queria chegar nessa noite. Irmãos, diante dessa passagem, é impossível a salvação pelas obras. Impossível, irmãos. O ser humano é mau, perverso, largado à sua própria sorte até para lá. Os homens maus precisam desesperadamente do Evangelho. Precisam desesperadamente do Evangelho para serem salvos da ira de Deus. A gente contempla a ira, né? Mas crê em Jesus Cristo para nos ver nos livros dela. Não somente aplicada no aqui e agora, mas também aplicada nos últimos dias. Sempre devemos nos conscientizar que a salvação é pela graça que há em Jesus Cristo, nosso Salvador, e levar o Evangelho a fim de que as pessoas também creiam para a sua própria salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus nos ajude a vivermos mais perto de Deus, longe de toda essa situação própria da nossa própria humanidade. Santo Deus e Pai, te bendizemos, porque é a Ti que queremos, Senhor, não a nós, não aos nossos próprios desejos,